Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é sacralização de animais em cultos religiosos. Eu recebo Gleison Fernandes e Lidiane Barbosa. Eles são membros do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. A professora Zuleika, ela colocou uma nova questão, Gleison, a partir da sua explicação. Ela pergunta assim: se é sacrifício, então não é sagrado? Olha, eu gostaria de responder a professora com a seguinte questão. Dentro da minha religiosidade, existe uma diferença grande entre o sacrifício e a sacralização. Por quê? Porque eu como com o meu sagrado, né? Eu ofereço para o meu sagrado, mas eu participo de um todo, de tudo aquilo que está acontecendo. Já no sacrifício, muitas vezes não existe a participação. Se a gente começar a observar, por exemplo, a história do cristianismo, Jesus Cristo foi um sacrifício humano, né? Jesus Cristo, ele se sacrificou para que houvesse, né, toda essa questão dos pecados aí em relação ao cristianismo. A redenção, como a redenção dos pecados, justamente, em relação ao cristianismo. Mas não houve uma participação, eu digo assim, religiosa naquele momento. Ele foi o próprio sacrifício vivo. Na sacralização, eu participo, eu como com o meu sagrado, né? Na minha liturgia, as coisas têm que acontecer dessa forma, porque é a forma de eu receber aquela energia que eu estou emanando, que eu estou pedindo. Porque no sacrifício de Jesus, ninguém comeu a carne de Jesus, né? Ele foi crucificado, né? Ele foi sacrificado lá, crucificado, e ninguém comeu da carne dele. Sim. Né? Tem uma outra parte. A gente pode dizer que isso é muito particular de cada religião. Porque a gente não poderia deixar de dizer que o sacrifício de Jesus para os cristãos não foi sagrado, né? Sim, inclusive era isso que eu ia comentar, porque há vários estudos sobre esse tema do sacrifício nas religiões, inclusive análises de fora do cristianismo também sobre o sacrifício de Jesus. Mas eu queria chamar uma outra participação, uma outra colega também, porque como a professora Zuleika pesquisa também as religiões de matriz africana, a professora Dilaine Soares Sampaio, a gente estava em Recife, então agora para Paraíba. E a professora Dilaine mandou aqui no WhatsApp da TV uma pergunta. Ela é, então, do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, e ela fala que, dentre as temáticas a esse universo afro-brasileiro, a questão da sacralização ela é a mais complexa para lidarmos em sala de aula. Ela pergunta que sugestões vocês teriam, não sei, Lidiane, se você gostaria de comentar sobre isso para a professora Dilaine, vocês teriam para o tratamento dessa temática no contexto escolar? Olha, para ficar uma questão assim mais dinâmica, né, e mais fácil para ela lidar na sala de aula, ela fazer algumas equiparações com a Bíblia. Porque lá no Velho Testamento, eu não me recordo em que parte do Velho Testamento, tem uma citação que fala que imolava-se cordeiros, passava-se o sangue nas portas para que os primogênitos não matassem os primogênitos. E teve também a questão do filho de Moisés, acho que é filho de Moisés, que Deus pediu a Moisés o sacrifício que seria o filho dele, mas chegou lá no momento, Deus preparou um cordeiro. Sim, o filho de Abraão. Perdão, o filho de Abraão, isso mesmo. Então, a sua sugestão é fazer na perspectiva comparativa. Exatamente, procura algum versículo na Bíblia que dá aquela transmutada para ele, que traz para a religião africana algumas questões, porque a Bíblia, se você for olhar bem o contexto bíblico, ele é bem africano. Só que ele é maquiado pelo evangelismo. Ele é muito africano. Bom, aí é tema para muita conversa pela frente. Eu vejo, Flávio, que muitas vezes... Mas muito bom tema. O que traz a intolerância e a ignorância. Eu vejo que as pessoas ainda trazem aquele estigma do tempo que os negros foram escravizados aqui no Brasil, em que tudo que provinha do negro era ruim, que o negro era inferior, e que a comida do negro era ruim, que a cultura do negro era ruim, que a religião do negro era demonizada. Então, eu acho que tem que existir eu acho que as pessoas precisam conhecer a história africana.
As pessoas precisam conhecer que a religiosidade do negro, ela veio herdada de reis, de rainhas que foram escravizados aqui, né? Que não era ruim. As pessoas demonizaram porque era favorável para elas. Se elas não fizessem isso, não teriam escravos. E essa demonização, ela não acabou, não é? Ela continua, ela vai sendo renovada, hoje, não é? E vem sendo renovada, partindo até mesmo do pressuposto que a galinha da macumba é do demônio e o peru do Natal é cristão. Sendo que quantos mil aves, quantos mil perus morrem no Natal em nome de uma festa cristã? Sim. Agora, quando é a galinha que está sendo sacrificada, né? No terreiro de macumba, ela é do demônio. Bem, o Alexandro, de Juiz de Fora, no bairro Santa Cecília, ele está perguntando aqui que pena o STF designou no caso de não ser respeitada Estado laico, né? Tem previsão? Quando eles reconheceram a constitucionalidade, né? Sim. Então todos os juízes agora, país afora, têm que manter, respeitar isso, né? Essa orientação. Foi estipulado alguma penalidade em caso de desrespeito? Não. Só acho que é isso que ele está perguntando. Na verdade, não cabia tanto. Só, na verdade, foi reafirmado um direito que já era nosso. Aliás... Foi mais um reconhecimento. Foi um reconhecimento da constitucionalidade dessa questão, porque a Constituição, Carta Magna do país, ela já nos garantia, no seu artigo 5º, o direito do culto, a proteção da liturgia, né? A gente fica até admirado disso ter chegado no STF. Porque para nós, religiosos de matriz africana, apesar de ter sido uma grande vitória, a gente poder mostrar que nós existimos, que a nossa religiosidade é lícita e que o país é laico, mas para nós, de certa forma, foi uma vitória meio amarga, sabe, Flávio? Por quê? Porque a gente teve que ir numa corte suprema do país pedir para rezar. É como se os nossos senhores, né? No período da escravidão, estivessem falando para aqueles negros escravizados: não, vocês podem sacralizar aquele bicho, não, vocês podem fazer isso, não, aquilo vocês já não podem, num Estado que se diz laico. Então é um absurdo isso ter até chegado, porque já era uma garantia da Constituição. Como você disse, pedir permissão para rezar. Fomos pedir permissão para rezar. Bom, tem mais participações aqui. O Geraldo Campos, do bairro Palmares, aqui em Belo Horizonte, diz que esse julgamento do STF pode ser encarado como uma forma de censura, já que as religiões de matriz africana sofrem preconceito. Aquele tema do preconceito. Ele pergunta, pode ser tido como um tipo de censura? Mas é um tipo de censura, porque eu acho que ninguém vai lá, bate num determinado templo cristão e impeçam que eles leiam a Bíblia ou que eles fazem as correntes de orações que eles fazem. Por que nós temos que pedir essa autorização? Por ser uma religião, eu acho assim que por ser uma religião oriunda, né, da África, é uma religião que veio importada nos navios negreiros. Sim. Dentro do como é que fala? Perdi o... A censura, ela é nos imposta o tempo todo até nos dias de hoje. Desde o momento em que foi necessário o negro usar do sincretismo para cultuar o seu orixá, o seu inquice, o seu vodunce, até hoje, quando muitas vezes, durante os nossos períodos de preceito, a gente é impedido de entrar em um banco por causa das portas de metal e a gente está com algum artifício de metal da nossa religiosidade. Quando você é impedido de entrar, como aconteceu há poucos dias em Salvador, com a sua roupa de culto, porque é permitido entrar na plenária só de terno e gravata. Quando a nossa casa é apedrejada porque o meu vizinho não aceita a minha religiosidade, ou ele acha que a religiosidade dele é a única que tem que prevalecer naquele bairro. Sim. Quando o traficante lá no Rio de Janeiro expulsa os pais e mães de santos da favela, porque eles acham que o cristianismo tem que imperar.
Então, Bom, isso tudo pra gente é censura. É uma censura, é um preconceito. Eu já sofri preconceito de não poder comprar num comércio porque eu estava em função no terreiro que eu frequentava e aí eu estava vestida de branco, torso na cabeça e eu fui comprar um determinado produto por candomblé. Eu fui impedida de comprar porque o dono do estabelecimento é evangélico e ele falou que não aceitava o dinheiro do demônio. Embora o demônio, ele não, para nós não existe demônio para nós. A gente fala que o demônio ele é cristão, né? Que chamam ele todos os dias lá. Bem, nós estamos aqui com poucos minutos. Eu vou agradecer a participação de algumas pessoas, dizer um pouco das questões, né? A Luciana Mendes, do Eldorado, aqui em Contagem, diz que assiste o Religar, é muito boa discussão. Ela acha que o STF deve criar leis para fiscalização também com os matadouros. A gente estava falando isso antes do programa aqui. Sim. O João Carlos, do bairro Universitários, aqui em Belo Horizonte, diz que também os judeus usam a prática de sacrifício de animais. Pergunta se alguma coisa muda para eles. A gente não vai conseguir, infelizmente. Não tem como. E também o Tiago Henrique, do bairro Alípio de Melo, enquanto todos esperavam o julgamento do STF, o ritual que contém a prática de sacrifício de animais foi interrompido, só podendo ser realizado depois dessa decisão. Houve alguma interrupção? Não, ainda não. Ok. Não tô. Porque a gente estava sempre amparado pela Constituição, Sim, não sim, houve sim. nenhuma interrupção. E para os judeus, como perguntou o João Carlos, não tem essa posição ele vale para todo mundo, né? Não muda. Foi muito direcionado para a matriz africana, é a matriz africana que incomoda, é esse resquício da intolerância religiosa. E eu acho mais engraçado eles terem levantado um assunto num estado que é campeão do churrasco, né? Lá eles matam bois todos os dias para se alimentar, mas o problema é a minha galinha da macumba. Bom, eu não posso como vocês sacralizar a minha falaram, galinha, eu não posso sacralizar o meu bode, né? Sim. Mas eles podem matar um boi todos os dias. Então o problema é a minha religião. Pois. É como vocês falaram, esse tema do preconceito que está atravessando. Agradeço muito a participação de vocês. Nós que agradecemos. Religar de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar Conhecimento e Religião.